Iniciativa CBN Campinas. Estúdio CBN. Seu direito. Todas as quartas-feiras, aqui no Estúdio CBN, temos o quadro Seu Direito com o advogado trabalhista Vinícius Cascone. Vinícius, muito boa tarde, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Ao meu lado, não só hoje, mas todas as quartas agora, a Tayla Ramos está com a gente, viu, Vinícius? Bem-vinda, Tayla. Boa tarde. Oi, Vinícius. Boa tarde. Muito obrigada. Bom, Vinícius, a Advocacia Geral da União, a AGU, propôs ao STF o encerramento do julgamento sobre a utilização da taxa referencial na revisão do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços. Isso significa também uma revisão no Fundo de Garantia. O que é essa revisão? O trabalhador pode ganhar com isso? Bom, Marco, na verdade, essa é uma polêmica que vem se arrastando há muitos anos já, né? Na verdade, foi feita uma tese jurídica de que havia um cálculo equivocado na correção do Fundo de Garantia, né? Para quem não sabe, o que é o Fundo de Garantia? Todo trabalhador do regime CLT, que tem carteira de trabalho assinada, tem direito mensalmente a um depósito no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É uma conta que fica vinculada à Caixa Econômica Federal, no qual o empregador, né, então a empresa da qual a pessoa é contratada, deposita 8% do valor da remuneração desse trabalhador. Então, esse dinheiro fica naquela conta. E aí, essa conta só pode ser utilizada em algumas situações específicas. Por exemplo, quando ele é demitido, sem justa causa, ou quando ele faz uma rescisão de comum acordo, ou em casos mais graves, como no caso de uma doença séria, né, uma gravíssima, um câncer, HIV, outras doenças gravíssimas, né, que aí o trabalhador pode sacar esse valor, ou ainda para o financiamento da tão sonhada casa própria, que costumeiramente a FGTS já financiou muitas casas no Brasil afora. Então, esse dinheiro fica depositado lá, nessa conta, né, e só com essas modalidades de saque, e ele é corrigido mensalmente, como qualquer outra conta. A diferença é que essa correção do FGTS ela é bem menor do que eu chegar e fazer uma aplicação num banco, num fundo, né, num CDB, por exemplo. Então, realmente, o índice de correção é menor. Por que é menor? Porque esse dinheiro é utilizado para uma série de coisas no país e seria uma poupança, uma espécie de poupança que pode ser utilizado nas hipóteses que eu coloquei aqui agora. Mas o que aconteceu, né? Ao longo do tempo, né, o Brasil passou por muitos problemas econômicos. A gente cansou de ver. Quem tem mais idade vai lembrar que a inflação disparava, né, na década de 90, década de 80. Então, evidentemente que tinham correções no Fundo de Garantia constantes ali, e a taxa referencial era um dos instrumentos utilizados para fazer essa correção. O que ocorreu? Em meados de 2013, né, foi levantada uma tese de que, olha, considerando que o país passou a ter uma certa estabilidade econômica, que o índice inflacionário ele passou a ser não era tão, as distâncias dos índices não eram tão grandes, fez com que a TR, na verdade, praticamente zerasse a correção, né? Então, aí isso criou um imbróglio bastante grande, né? Já que se questionou qual era o valor correto da correção da FGTS. Os trabalhadores estavam tendo um prejuízo em relação a isso. E essa tese jurídica foi parar lá no Supremo, né? Então, muita gente aí passou a questionar, houve uma enxurrada de ações, né? Os trabalhadores ingressaram com ações, a Defensoria Pública da União ingressou com ação, os sindicatos entraram com ações coletivas, né? E diante do grande número de ações, o Supremo falou assim, olha, eu preciso resolver essa questão aqui até para estancar, né, essa entrada desenfreada de ações. E aí o Supremo está para discutir, está para decidir isso, né? Depois de muito tempo, avançou o processo no ano passado, e aí teve uma decisão inicial, né, para votação, que é o voto do ministro Barroso, né, que ele diz que vai ter que ser feita uma correção, evidentemente, só que só a partir de 2025. Ou seja, todas as ações que os trabalhadores entraram, né, de 2013 até agora, né, que pediam essa correção de 99 até o ano de 2013, elas podem acabar dando em nada. Por quê? Porque, infelizmente, a correção, né,
desse saldo da conta do FGTS só vai contar a partir de 2025. Então, todo mundo que esperava, né, a aplicação dessa correção retroativa, né, pode ficar sem nenhum tipo de correção. E aí, se o Supremo, evidentemente, mudasse de posição, né, se essa tese do ministro Barroso fosse vencida, ou ele mesmo mudasse de opinião aí no julgamento, que pode acabar ocorrendo, evidentemente, aí sim você teria direito a um saldo, né, de revisão dos depósitos realizados entre 1999 e 2013. Então, todo mundo que trabalhou com carteira assinada nesse grande período, aí sim poderia ter direito a uma revisão. Bom, Vinícius, e aí considerando que essa proposta passe, seja de fato aprovada, quem teria direito ao saque desse fundo de garantia com essa revisão? Como é que funcionaria essa questão para quem está nos ouvindo? Na verdade, o saque dependeria também das condições de saque comuns. Por exemplo, se tem uma pessoa que trabalha desde 1999 até hoje na mesma empresa, por exemplo, ela não tem como sacar, a não ser utilizar aquela modalidade do saque aniversário, ou financiamento habitacional, ou aquela situação de doença, né? Ou caso ela seja demitida, é claro. Então, só poderia ter direito ao saque quem hoje tem direito a sacar o FGTS. Ah, mas eu fui demitido do emprego lá em 2005. Não, realmente você poderia fazer o saque automático, o que não é o caso dos trabalhadores que estão empregados. Aí tem que observar, né, se a pessoa tem o mesmo vínculo empregatício desse período, continua com o mesmo registro em carteira na mesma empresa, ela só poderia sacar nas hipóteses que o próprio FGTS já autoriza. O Vinícius, já que a gente está falando em saque, não é exatamente na questão que a gente está falando da revisão, mas é uma dúvida do nosso ouvinte aqui, o André. O saque aniversário, ele ainda está funcionando? Quem tem direito, quem pode fazer o saque aniversário? Bom, o saque aniversário é uma modalidade que foi implementada nos últimos anos, ainda é possível fazer, né? E aí o trabalhador tem direito, qualquer trabalhador tem direito de fazer esse saque. O problema é que quando você faz o saque aniversário, você tem um problema ali no final, quando você é demitido. Aí realmente, né, se você optou por essa modalidade, você pode ter prejuízo ali específico na hora de levantar o que sobrou do saldo no momento da demissão. Então, o trabalhador precisa pensar, né, entender o que é o FGTS. O FGTS foi criado, um instrumento que foi trocado por uma suposta estabilidade que existia no Brasil, lá no começo da década de 70, no final da década de 60, na verdade. Os trabalhadores até então eles tinham direito, né, após 10 anos na mesma empresa, a ter uma estabilidade no emprego. E aí se questionou isso muito, né, na justiça, houve uma discussão naquele período, então houve uma alteração da lei, né, que fez com que se trocasse essa estabilidade pelo fundo de garantia por tempo de serviço. E o que é esse fundo de garantia? Justamente quando você é demitido, você tem uma reserva ali financeira para você poder sobreviver algum tempo até arrumar um novo trabalho. Então, é por isso que existiu o FGTS conjuntamente com o seguro-desemprego. São dois instrumentos ali de garantir realmente a sobrevivência desse trabalhador e de sua família nesse momento de demissão. Então, quando o trabalhador opta pelo saque aniversário, realmente aí ele fica numa situação desguarnecida no caso aí de uma eventual demissão. E Vinícius, para o ouvinte que, por exemplo, aderiu aí ao saque aniversário, aí quer voltar para a modalidade do saque e rescisão, é possível fazer essa transição? Tem um tempo de carência? Como é que funciona isso? É possível fazer sim, tá? Que é anual a opção, né? Então ele faz a opção anual de fazer o saque aniversário. É só ele não fazer mais essa opção, aí no outro ano, aí você deixa de ser beneficiário dessa modalidade. Então, aí depois você passa aí justamente a estar na situação de poder receber normalmente no caso de demissão. Mas tem que procurar o banco, tem que procurar a Caixa ou automaticamente ele tem que preencher a opção dele? Ele tem que procurar a Caixa Federal novamente, né? Então, a partir do momento que ele optou, né, ele tem que ir lá, justamente ele ficar junto à Caixa, tem os canais da Caixa, né? Você pode fazer isso para justamente retirar essa opção. Bom, Vinícius, e voltando a falar um pouquinho da revisão aí do FGTS, quando a gente fala dos valores aí que podem ser acrescidos por conta dessa revisão, pode ser um valor expressivo, dependendo do trabalhador. Você disse que é um período aí de alguns anos, né, que deve ser contemplado. Então, dá para a gente dizer aí que algum trabalhador pode conseguir até uma bolada com esse valor, ou é difícil, para a gente ter uma ideia aí, né, de como seria essa revisão? Olha, hoje a tese que está prevalecendo no Supremo é não ter nenhum direito ao retroativo. Ou seja, então nenhum trabalhador receberia nada
né? Então é importante deixar claro, para não ter uma falsa expectativa nas pessoas, né? A tendência é que o Supremo julgue dessa forma, mas é claro que a gente pode ter uma reviravolta, né? Nós estamos cansados de ver aí que o Supremo muitas vezes mudou de opinião, né? E estabeleceu aí mudanças de julgamento que pareciam previsíveis. O que eu posso dizer nesse momento é que não tem nada, né? O trabalhador não pode contar com isso, nem criar uma falsa expectativa. Agora, evidentemente, se a tese daqueles que defendiam essa correção da FGTS prevalecesse, realmente seria uma grande diferença, o impacto seria bilionário nas contas do governo federal. Então, por isso que eu acredito também que o impacto econômico que isso poderia causar, né, no orçamento, né, realmente, evidentemente, eu entendo que dificilmente o Supremo julgaria a favor dos trabalhadores nesse caso. Essa é a maior das discussões, né? O trabalhador pode ter direito, mas o governo não tem dinheiro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta do José Estevão. O aposentado que está trabalhando por CLT recebe o fundo de garantia mensalmente, ele terá direito à revisão, Vinícius? Qualquer trabalhador que tenha que registre em carteira de 99 a 2013, se essa tese prevalecer, vai ter direito à revisão, certo? Mas, como eu digo, eu gosto de reafirmar, Marco, hoje, infelizmente, a tendência é que não tenha revisão alguma. Exato, né? Até é importante ressaltar, né, isso para a audiência também, porque tem muitos portais que até vendem essa esperança, né, Guarizo? Que vai conseguir uma bolada com a revisão, ou até, de repente, algum tipo de cilada de golpe, né, de alguém que prometa facilitar esse processo, né, Vinícius? Isso é que mais importante ressaltar tem, né? isso também, né? Sim, é importante deixar muito claro, porque, infelizmente, sempre quando tem uma situação financeira nesse sentido, algumas pessoas prometem vantagens que não existem, né? Então, por isso a gente tem que tomar bastante cuidado. E ainda vai chegar o dia, né, Vinícius, que vão parar de dar todos os dados de aposentados para instituições financeiras. Não sei se a gente vai estar aqui para ver, né? Mas esperamos, né? Hoje em dia, o vazamento de dados é uma coisa tão impressionante, né? E muitos escritórios de advocacia lidam com o seguinte problema: o vazamento de dados dos processos, e aí terceiros entram em contato pelo WhatsApp com a foto do advogado que é do processo, informando que, olha, você tem direito a receber o processo, deposite uma quantia na minha conta que só falta isso para liberar. E tem muita gente caindo nesse golpe. Então, fico alerta aí para todos, né, que não respondam mensagem pelo WhatsApp, entrem em contato, façam um contato com o escritório de advocacia, porque tem muitos oportunistas aí fazendo se passar, né, pelos reais advogados. Infelizmente, os aposentados são dos públicos-alvos preferidos deles. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, mais um quadro Seu Direito. Muito obrigado pela participação com a gente, Vinícius. Uma boa semana, um abraço. E eu que agradeço, uma boa tarde a todos. 3h26, vamos para o intervalo. CBN, a rádio que toca notícia.